Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Thaís, do Instituto Kairos. A gente vem trabalhando aí com o consumo responsável e os grupos de consumo há bastante tempo. E muito bom poder estar aqui falando, né, dessa relação entre consumidores e agricultores, de como estreitar essas relações, como aproximar consumidores e agricultores, articulando circuitos curtos de comercialização, promovendo o consumo responsável. Para começar, queria trazer aqui algumas questões, algumas provocações para a gente pensar sobre o nosso consumo. Tá? Então, todo mundo aqui é consumidor em diferentes graus, em diferentes níveis, mas quando a gente compra, né, um produto, quando a gente vê um produto na prateleira, é sempre bom a gente se perguntar, né, algumas questões. Então, como que esse produto chegou até aqui? Como que esse produto chegou nas nossas mãos? Qual que é a história desse produto, né? Como que ele foi produzido de alguma forma? Como que ele foi produzido, né? De onde que ele veio? Quem que produziu? Como que foi essa produção? Quais eram as relações envolvidas nessa produção? Sei lá, essa produção produziu resíduos, o que foi feito com esses resíduos? Depois da produção, né? Como que esse produto foi transportado, chegou até o canal de comercialização, quanto tempo isso levou, qual que é a distância que percorreu, quantos intermediários foram precisos para isso acontecer, chegando na comercialização, como que essa comercialização acontece, como que são essas relações, as informações estão claras, você pagando um preço por esse produto, você sabe qual que é o preço, quanto desse valor está indo para o agricultor? Né? Enfim, são várias dessas perguntas, muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem essa informação, mas como é importante a gente se perguntar e ir atrás dessas questões, né? Para a gente entender como que é o nosso consumo e quais são as consequências do nosso consumo, né? Quais são as consequências para a sociedade, quais são as consequências para o ambiente, para a economia, para a saúde, para todo mundo. Então, a partir disso que a gente entende que o consumo é um ato político, né? O consumo é escolha, né? A gente escolher comprar da vendinha do seu Zé ou a gente escolher comprar de um grande supermercado, a gente está são escolhas que a gente está fortalecendo um tipo de relação, a gente está fortalecendo um tipo de iniciativa na nossa sociedade. Então, isso é um ato político, né? Esse que é o nosso entendimento disso. E aí, a partir disso, assim, o que é o consumo responsável? Né? A gente se reconhecer, se entender como consumidor dentro dessa cadeia toda, né? Dentro dessa relação toda que acontece da produção, da comercialização e do consumo. E tudo isso que a gente está comprando materializado naquele produto, na verdade, foi produzido e comercializado de determinadas formas. E a gente está, então, fortalecendo esse tipo de relação ou aquele tipo de relação. E se a gente toma essas decisões e faz essas escolhas de maneira responsável, a gente está aí praticando o consumo responsável. Dito isso, queria trazer aqui uma questão bem falada, que é, bom, e como que eu consigo ter um consumo responsável, né? Como que eu consigo, por exemplo, consumir, né, me alimentar com alimentos orgânicos, se os alimentos orgânicos, eu sempre vejo que são super caros, né? A gente tem aí nessa tela, tem várias notícias aí de preços, né? O preço do orgânico está super alto, diferença de 270%, produtos orgânicos custam até 652% mais caro. Essas são notícias comuns na mídia, né? E a partir disso, a gente, no Instituto Kairos, junto com a Rede Brasileira de Grupos de Consumo Responsável, resolveu investigar se é isso mesmo.
E aí, a gente, então, a partir da questão, né, os alimentos sem veneno são sempre mais caros, como é o que se diz por aí, a gente resolveu fazer um monitoramento, uma pesquisa de preço. Isso aconteceu há algum tempo atrás, os preços foram coletados aí em 2014, 2015, e essa pesquisa foi lançada em 2016, viabilizada por um projeto do Kairos, com o Ministério do Trabalho na época, e coordenada por um grupo de consumo que foi a Rede Guandu, em parceria com outros grupos da Rede Brasileira Rede Brasileira de Grupos de Consumo Responsável. E aí, como que foi essa pesquisa de preço? A gente coletou os preços de 22 tipos de hortaliças, frutas e ovos por um ano. Os preços eram coletados mensalmente, então todo mês, e coletava os preços. Essas equipes estavam em 5 cidades diferentes, então os preços foram coletados em São Paulo, Rio de Janeiro, Piracicaba, no interior de São Paulo, Salvador, na Bahia, e Alta Floresta, no Mato Grosso. E então, assim, cada equipe de cada uma dessas cidades ia uma vez por mês em 4 pontos de venda. Então, ia no supermercado com produtos convencionais e orgânicos, ia numa feira convencional, ia numa feira orgânica e no grupo de consumo. E anotava ali os preços de 22 tipos de hortaliças, frutas e ovos. Isso foi feito durante 12 meses, nessas 5 cidades, nesses 4 canais de comercialização diferentes. E a gente teve aí mais de 1.000 preços levantados, uma planilha gigante, para a gente analisar. E aí, o que a gente viu de tudo isso? A gente viu que algumas das análises, né, que foram feitas. Então, em relação a produtos orgânicos somente, nos diferentes canais de comercialização, a gente juntou os preços, fez um preço médio de uma cesta de 17 produtos, incluindo abacate, abobrinha, alfaces, bananas, brócolis, cenoura, chuchu, limão, ovo, quiabo, tomates, e calculou o preço médio no grupo de consumo, que ficou em R$ 69,00. Essa mesma cesta, o preço médio numa feira orgânica, ficou em R$ 98,00. E essa mesma cesta, num supermercado, considerando produtos orgânicos, ficou em R$ 144,00. Olha a diferença, gente. No grupo de consumo 69, a mesma cesta na feira 98 e a mesma cesta no supermercado 144. Então, uma diferença super gigante, né? No grupo de consumo, a cada R$ 1 que era gasto nessa cesta, na feira você gastaria R$ 1,42 e no supermercado gastaria R$ 2,08. E aí, a gente fez uma outra análise, que foi uma análise de produtos orgânicos com produtos convencionais, considerando uma cesta, né, de 18 dos produtos que tiveram os preços medidos, no grupo de consumo. Então, essa cesta ficou de que são produtos orgânicos ou produtos em transição. Essa cesta ficou em R$ 72,00, na feira 51, mais de produtos convencionais, né, uma outra qualidade de produto, e no supermercado R$ 70,00, também com produtos convencionais. Ou seja, a mesma cesta no grupo de consumo e no supermercado tem praticamente o mesmo valor, uma diferença bem pequena, de menos 3% no supermercado. E na feira tem uma diferença maior de 30%, mas sempre lembrando né, que é um produto diferente, um produto convencional que está sendo levado aí, diferente de um produto orgânico ali do grupo de consumo. Então, foi tudo isso, algumas das análises gerais que a gente fez dessa pesquisa. E, então, voltando à nossa pergunta, né, os alimentos sem veneno são sempre mais caros? Não, depende, na verdade, de onde você compra, né? Os alimentos podem ser mais baratos que os equivalentes aos convencionais, como a gente viu na última lâmina, e se o consumidor
for a feiras e grupos de consumo, ele fica mais barato do que o orgânico no supermercado. Bom, então onde que eu encontro esse orgânico mais barato? Né? Nos circuitos curtos, que são as feiras e os grupos de consumo. As feiras, quem quiser ver onde tem uma feira orgânica perto de você, dá para colocar nesse site aqui, feirasorgânicas.org.br, é um site mantido pelo IDEC, e encontrar aí a feira orgânica mais próxima. E os grupos de consumo? Vamos falar deles, então. Afinal de contas, né, o que são esses grupos de consumo responsável? Esses grupos de consumo, eles são iniciativas de consumidores que podem ser vizinhos, pessoas que trabalham juntas, que frequentam o mesmo local, que se juntam e questionam, né, o seu próprio consumo, querem mudar o seu próprio consumo e estabelecem alguns acordos. A gente quer procurar, então, para consumir uma cesta de produtos orgânicos, de pequenos produtores, de produtores locais, e como que a gente vai fazer? A partir desses acordos, organizam uma logística para viabilizar essas cestas. Em geral, os grupos de consumo organizam, né, o recebimento de cestas de hortaliças semanais, às vezes são quinzenais, podem ter uma outra frequência. Os grupos de consumo, eles são autogestionários, então eles mesmos decidem como que eles vão se organizar, como que vão funcionar, como que vão fazer, então tem uma diversidade de tipos de funcionamentos. E, bom, aí aqui embaixo tem alguns dos grupos de consumo, MIC, Rede Guandu, Rede Moinho, Cooperativamente, Ciscos, Rede Ecológica, são alguns dos grupos de consumo que participam da rede brasileira dos grupos de consumo responsável. Vamos lá. Essas experiências não estão só no Brasil, tem em vários lugares do mundo, tem no Japão, que foi onde começou, lá nos anos 70, e hoje em dia ainda existe muito take-away no Japão, muita gente consome via take-away lá. Na França tem as AMAPs também, assim, são muitas AMAPs espalhadas pela França. Há alguns anos atrás eram 1.600 AMAPs, cerca de 270 mil associados nesses grupos. Tem os CSAs, que a gente vai falar aqui mais também, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura, que nasce, né, na Alemanha, tem muito nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e também tem aqui no Brasil, se baseia nas ideias, nas inspirações aí do Rudolf Steiner, e o CSA tem alguns acordos específicos para acontecer, né? Então, por exemplo, o consumidor, ele precisa se comprometer, muitas vezes, né, na Europa, muitas vezes acontece se comprometer por um ano a comprar cestas semanais desses produtos, e com pagamento antecipado, então no início do mês faz o pagamento do mês inteiro, para todas as cestas que vão ser entregues semanalmente. Então, essas são algumas das regras específicas que tem no CSA, e, em geral, o CSA tem um produtor só, um agricultor só, para o fornecimento de uma diversidade de alimentos. E aqui no Brasil, a gente tem a Rede Brasileira de Grupos de Consumo Responsável, que tem mais de 30 grupos de consumo. Isso não são todos os grupos do Brasil, tem muitos outros por aí que a gente vai descobrindo. Um exemplo de um grupo é o MIC, que é o grupo de consumo mais antigo, tem 35 anos, e é bem grande, com vários pontos de retirada de recebimento das cestas, e que envolvia, não sei se esse dado está atualizado, 1.200 famílias. O MIC, já vou dar um spoiler aqui, vai estar na nossa próxima live, ali na quinta-feira, não percam, é uma experiência super interessante. E aqui a gente vai ter também, logo mais, o pessoal da Autonomia Zine também, que vai falar, que também integra a rede brasileira. Esses grupos têm uma diversidade grande de tipos de funcionamento, desde grupos pequenos de 10 consumidores a isso, 1.200 consumidores, pode ter um produtor, agricultor, ou pode ter 30, e a rede envolve mais ou menos cerca de 3.500 consumidores e cerca de 300 produtores.
Essa articulação começou lá para 2009, a gente teve em 2011 o primeiro encontro presencial dos grupos, e a gente conseguiu fazer aí em 2016 essa pesquisa de preço que eu comentei com vocês aí no começo. Para quem quiser saber mais sobre isso, tem esse site que é o Portal do Consumo Responsável, com um mapa de iniciativas de consumo responsável. Esse mapa não está atualizado, ele é um mapa de 2, 3 anos atrás, mas dá para dar uma ideia de iniciativas de consumo responsável, que não são só os grupos de consumo, mas que tem vários tipos de iniciativa, e uma biblioteca com mais de 150 materiais sobre o tema gratuitos para baixar. E aqui, desse outro lado aqui, tem o site do Instituto Kairos, do projeto CSA Com, o Ligue os Pontos, que se você está em São Paulo e você se interessou por essa iniciativa, quer receber uma cesta, você clica nesse botão Quero adquirir uma cesta e coloca os seus dados lá. E se você quer montar um grupo aí com seus vizinhos, com amigos, você clica nesse outro botãozinho e também deixa seus dados que a gente entra em contato. Gente, super obrigada.